O que eu coloco aqui nesse agendamento? Eu escrevo daí um parágrafo ali, pedindo para que seja Você pode fazer assim, marcado? a doutora pode fazer assim, do agendamento, o tópico, né? Aham. Preliminar 5, do agendamento da audiência de instrução e julgamento em uso capião. Aí a doutora escreve, né? É fundamental o agendamento de uma audiência de instrução e julgamento para a apresentação das provas orais, pois estamos tratando de um caso onde os requerentes possuem mais de 15 anos de posse, ou seja, uma posse notória, a qual será facilmente provada através de testemunhas e depoimento pessoal numa audiência de instrução e julgamento. Será claramente. Será é necessária essa audiência de instrução e julgamento porque será claramente provado um direito notório com base em provas orais, testemunhas e depoimento pessoal das partes. Daí, no caso ali, eu poderia pedir para o meu cliente fazer o depoimento e mais 3 testemunhas? Poderia fazer o depoimento pessoal e ainda o depoimento testemunhal, 3 testemunhas, até 6, né? Mas não, Até 6? até 6. Mas o juiz não vai escutar, vai falar da mesma situação? Sim, sempre vai escutar 2 ou 3 no máximo, né? Mas até 6. Daí eu pediria para, no caso, posso pedir para quem vendeu também falar? Pode O também. inquilino e o vizinho? Pode também. Essa audiência é interessante, se ela acontecer, vai ajudar muito. Se não acontecer, e o juiz for maldoso e julgar mal, a doutora já tem o recurso de apelação pronto, né? A tese do recurso de apelação pronto, que é o cerçamento de defesa. Hoje o uso capião é utilizado até para planejamento patrimonial, você consegue corrigir vícios documentais, né? Nós ganhamos uma ação de uso capião aqui, o cliente tinha 90% do imóvel no nome, só que 10% não conseguia regularizar de jeito nenhum, sumiu um dos herdeiros, sumiu, não achava. Se fizesse o inventário não ia corrigir nunca, né? Foi através do uso capião. Então, a doutora está na estratégia perfeita, hein? Esse processo de uso capião que a doutora está fazendo... Mas eu tô bem confiante, assim, sabe? Vai Só ganhar. tava com esses receios, mas eu acho que vai. Vai dar certo, vai ganhar sim. Eu já fiz outras coisas também, mas o meu foco é o extrajudicial, o inventário extrajudicial, mas inicial, né? Fiz algumas contestações, mas inicial é a primeira, então tem que ser perfeito. Não, vai ganhar sim. Vai ganhar esse uso capião com facilidade, viu? Fica tranquila que vai ganhar, doutora. Pode ficar em paz. Agora, para ficar Só turbinado... deixa eu lhe perguntar mais uma coisa. Eu não coloco aqui quem vão ser as testemunhas, né? Eu só peço para marcar para... A doutora pode informar isso mais para frente, mas se já tiver, já pode incluir, viu? No uso capião como uma ação declaratória, já pode incluir. Daí coloco o nome deles e CPF, assim. E CPF. RG e CPF. Já coloca o nome completo, RG e CPF. E é importante o e-mail, né? Se tiver e-mail, é importante o e-mail. O meu cliente não usa e-mail. Tem problema de na inicial eu ter colocado o meu e-mail lá na qualificação dele? Não tem, é só explicar isso. Informa que o cliente não tem e-mail, que está sendo fornecido o e-mail da advogada. Pode fazer isso. Ou não menciona nada, só informa que não tem e-mail, e aí no dia da audiência a doutora passa o e-mail para ele. O acesso ao processo através do seu e-mail. Uhum. Mas lá na qualificação dele eu tiro e-mail, então? Tira o e-mail. Ou pode até informar que não tem e-mail, né? A testemunha não possui e-mail. Pronto, até melhor. Não, eu digo na qualificação da inicial mesmo eu coloquei o meu e-mail. Ah, é? Ah, então não tem problema não. Não tem não. Não tem? Não tem. Agora, essa região que a doutora está advogando, eu dou uma dica, que eu já tive problema há uns 5 anos atrás. Os cartórios, a doutora sabe disso, os cartórios eles são muito conservadores, né? Não são atualizados. Então, eu tive um problema que foi uma ação de uso capião que eu ganhei,
e não conseguia registrar porque o cartório alegava que não constava a descrição do imóvel. Então, o que a doutora pode fazer? Lá no direito, ou nos fatos, pode ser nos fatos, abre um tópico da descrição e localização do imóvel. E aí coloca o quê? A descrição que está na matrícula, na transcrição, pode copiar, pode colar, pode recortar. Eu coloquei aqui o engenheiro fez. Legal. Pega a plantinha que o engenheiro fez e coloca lá de forma diminuída. Pode fazer isso. Pode pegar um mapinha do Google também, né, do Google Maps, e a foto atualizada do imóvel. Abre o tópico da descrição e da localização, ou da localização e descrição do imóvel. Eu não sei se o senhor vai falar mais adiante, mas ali nessa planta que o engenheiro fez, os vizinhos têm que assinar essa planta ou só o engenheiro assina? A planta, o ideal, o memorial descritivo, né? O memorial descritivo e a planta, os dois juntos, topografia. O ideal é sempre o engenheiro assinar. Para o uso capião, existe a necessidade do profissional ser devidamente habilitado e ele assinar. Os confrontantes, não existe essa necessidade. No uso capião extrajudicial, sim. Se for possível, os confrontantes, os vizinhos assinarem, é sempre melhor assinar, se for possível. Não vai fazer. Acabou as preliminares. Nos fatos, sempre deixar claro a origem da posse. O judiciário, ele exige, na ação de uso capião, a origem da posse. Tá direitinho discriminado isso, doutora? Tava, mas daí como eu não consegui os contratos, eu tirei. Mas se bem que os contratos não precisam ser Não precisa. físicos, né? Não precisa não. Mas eu tirei. A doutora pode falar só da origem da posse. Vou falar que a origem da posse comprou através de contrato de gaveta de fulano, né? Ou sem contrato de gaveta. Então, É que não tem um contrato de gaveta, né? Pra não mim tem. juntar. Foi verbal, Eles né? perderam? Perderam. Hã? Perderam. Então pode mencionar isso. Pode dar origem da posse. Foi feita uma transação de compra e venda da posse. O contrato qual foi extraviado. Não se localiza o contrato. Então ela pode fazer isso. Compra e venda da posse eu coloco, né? Compra e venda da posse. Sempre focar nos fatos, que a posse é mansa, pacífica, animus domini. Eu foco no meu dos fatos ficou quase só isso, né? Que ele exerce posse mansa, pacífica. Legal. E com ânimos de dono. Ótimo. Daí eu coloquei lá. Eu não sei se eu fico colocando. Eu acho que fica mais prático para o juiz ler. Em vez de só colocar anexado, eu coloco o anexo no corpo da inicial. Mas eu acabei tirando para não ficar muita coisa. Entendi. Não sei o que o senhor me orientaria. Nesse caso, deixa mais enxugado, mais enxuto, né? Enxuga assim. O menos é mais. Uso capião, eu sempre falo, tentar fazer em 12 folhas. Às vezes passa, chega a 20, né? Faz parte, mas de 8 a 12 folhas. Tá em 8, tá muito enxugado, o meu tá em 8, mas agora com essas coisas Não, a aí, gente vai botar mais. já vai dar uma encorpada, né? Dá uma encorpada. Agora, nos fatos, o que é importante? Não esquecer de mencionar posse, mas pacífica, animus domini. Anota aí também posse exclusiva, gestão exclusiva da posse, né? Ou seja, só ele paga a conta, eles, né? Também é importante, doutora, nos fatos, sempre falar da função social da propriedade, né? Que cumpre a função social da propriedade. Nós temos 3 procedimentos de uso capião, né? Existem diferenças desses 3 procedimentos, mas tem algo em comum. O uso capião judicial, os fatos fazem a gente ganhar ação. O uso capião extrajudicial, os fatos fazem a gente conseguir o registro. E o uso capião administrativo, que é a REURB, né? Requerimento na prefeitura, na comissão de regulação fundiária, os fatos fazem a gente conseguir a procedência. Então, a diferença dos procedimentos, existem várias, mas os fatos têm que estar presentes em todos, né? E no uso capião judicial também. No dos fatos ali eu coloquei posse mansa, os requisitos
no 1238. Daí falei que eu juntei a negativa de que não tem nenhuma ação federal nem estadual contra o autor da ação, né? Juntei ali que ele transferiu a propriedade, a empresa dele para o endereço, que ele tem contrato de locação, né? Vou juntar o contrato de locação também, que ele assumiu dívidas daquele imóvel junto à prefeitura. E a gente tem que pensar, por que eu falei para a doutora da localização e descrição do imóvel? Porque numa transação imobiliária normal, a gente recolhe o ITBI, depois lavra a escritura pública e depois registra. São 3 passos, né? Uma transação imobiliária normal, né? De um imóvel regular. Irregular é cessão de direitos possessórios. No usucapião, a gente precisa ganhar ação e precisa conseguir registrar. Não é difícil, costuma ser fácil. Mas se o cartório implicar com a peça, e uma das poucas situações que o cartório implica é a falta de descrição e fundamentação, no caso da descrição é a descrição e localização, a gente não consegue registrar, vai ter dor de cabeça, tem que desarquivar o processo, emendar o processo. Então, para evitar isso, abre o tópico da localização e descrição do imóvel. Acabou. A chance de dar dor de cabeça, dar problema... Eu cito a matrícula, doutor. Oi, perdão? Eu cito a matrícula? Cita a matrícula. Porque o grande objetivo do usucapião é conseguir o registro, né? Então, sempre cita a matrícula. Nós podemos, na localização e descrição, só recortar a descrição e colar. Ou podemos digitar, né? Então, tanto faz, a doutora que sabe. Mas é importante, sim. Aí, no direito... E eu junto a matrícula atualizada. Matrícula atualizada. Os documentos obrigatórios no usucapião: certidão de propriedade atualizada, certidão de distribuidor civil da esfera federal e da esfera federal e da esfera estadual, plano terminal descritivo e as provas da posse, né? Eu tava com muito medo de juntar essa matrícula. Não, pode juntar, tem que juntar. Eu sei que a gente fala, então vou juntar, estou receoso em relação aos gravames, mas não tem problema, é forma originária, não importa os gravames. O pior que pode acontecer é o juiz pedir para citar. Se citar, não é porque citou, vai perder, vai ganhar do mesmo jeito. Uhum. E onde é que eu cito daí essa da matrícula? Coloco na descrição e localização também? E nos fatos? Na verdade, na localização e descrição, a doutora vai colocar só a descrição, não a matrícula. Só a descrição. A matrícula vai entrar atualizada anexo, né? Documentos anexos. Não preciso citar ela nos fatos, não cito ela em lugar nenhum aqui no corpo. Não precisa não. Não? Não. Que eu tinha botado, daí... Que eu tinha falado, conforme a matrícula tal, o imóvel está localizado, tal, eu tinha botado assim. Daí eu tirei isso. Não precisa não. Travou, doutor. Agora que eu tô vendo, deixa eu ver. Por que será que... Seu navegador perdeu a conexão. Você tá me ouvindo? Ah, agora voltou. Oi? Vamos ver se voltou normal. Tá me ouvindo? Vamos ver. Tá me ouvindo? Ah, agora voltou. Ufa! A descrição e localização, ela é mais para nos ajudar em relação ao cartório, né? Para a gente não ter dor de cabeça em relação ao cartório. Uhum. A gente tem que pensar, o direito imobiliário é muito estratégico, né? Você vê como a adjudicação compulsória estava errada, como fazer o usucapião extrajudicial não daria.
Ou seja, o uso capião, eu diria que um dos ramos mais práticos do direito é o direito imobiliário, porque a vida é como ela é. Não adianta você fazer seguindo o Código Civil totalmente teórico e esquecer o direito registral notarial. Você não consegue registrar, né? Mas a peça está blindada, hein? Está bonita. Aí o direito, a doutora vai colocar o 1238, enunciado 492, súmula 237 do Supremo. Súmula 237. Súmula 237 do Supremo. Tem que ter muita jurisprudência? Eu não uso. Você pegar minhas ações de uso capião, os modelos dos meus livros de uso capião, esse é o livro mais vendido no Brasil de uso capião. Não tem. Jurisprudência, advogado que usa muito jurisprudência, eu pego no pé dos alunos, é advogado passado, 15 anos atrás, porque não era digital, então você enchia a jurisprudência. Hoje não. Se o juiz quer consultar a jurisprudência, ele vai consultar na hora, né? Nós usamos jurisprudência quando é um caso muito polêmico, mas muito polêmico. Não é esse caso porque é um caso de uso capião convencional, né? Ele é complexo, mas convencional. Diferente de uso capião de imóvel público, uso capião de herdeiro, né? Que aí você traria alguma jurisprudência, mas não é o caso, não. Eu nem uso, para ser sincero. E oriento usar quando é caso que necessita, né? E se for usar atualizado. Porque se for para usar desatualizado, nem usa. Mudou, o peticionamento mudou, o processo é digital, né? Sim. Então, deixa aquela uma lá, até vou ver a data dela, que eu não lembro agora. Deixa ela, deixa assim. Nossa. Daí eu também fiquei na dúvida dos pedidos ali. Nos pedidos, sempre faz assim, pede as Pedi um monte de coisa, depois fiquei pensando, meu Deus, eu nem sei o que eu tô pedindo, né? Não. Nos pedidos, faz sempre assim, pede as preliminares, aí repete uma por uma. Se tem 5 lá, tem que constar 5 aqui, o pedido. E depois pede o mérito, né? Pede o mérito. No mérito, requer. Peço das preliminares, que o senhor disse? Pede todas as preliminares. Do pedido. O pedido das preliminares, aí pede todas elas, separado. Depois, no mérito, aí pede o mérito, a procedência da ação, a citação dos confrontantes, a citação do último proprietário que conste na matrícula, a manifestação da União, Estado, Município, a manifestação do MP, a nomeação de um perito para fazer a planta e memorial descritivo do uso capião. Precisa mesmo eu tendo juntado isso ali? Precisa. E a doutora não precisa apontar, cite o vizinho tal. Não, só vai pedir a citação dos confrontantes, porque o cartório vai levantar isso. O cartório de registro de imóveis vai levantar quem são os confrontantes, entendeu? Citação dos confrontantes. Dos confrontantes. Não pede a citação de quem consta com gravame na matrícula, isso não. Isso deixa para o juiz analisar o entendimento dele. A maioria... Citação é dos confrontantes. Citação dos confrontantes, citação do último proprietário que conste na matrícula. A manifestação da União, Estado e Município. E do MP. Esse eu pedi. Isso. Pedi essas citações também, só que eu acho que eu fui um pouco específica, eu vou tirar. Pode tirar. Nomeação de perito... Para fazer a nomeação de um perito para fazer o levantamento topográfico. A minha maior questão ali, doutor, era do pedido principal, se eu estava pedindo certo, sabe? Entendi. Mas tá, procedência da ação, para quê? Requer a procedência da ação. Se puder me narrar um pouquinho, meditar. Com certeza. Ó. Requer a procedência da ação para que seja reconhecida a forma originária de adquirir propriedade. Seja reconhecida. Seja reconhecida a forma originária de adquirir propriedade. Sendo assim, expedido o mandado judicial, enviado ao cartório para abertura de uma nova matrícula. Ou expedido o mandado judicial.
expedir no mandado judicial para que seja enviado ao cartório para a abertura de uma nova matrícula. Porque o uso capião, a ideia é essa, abrir uma nova matrícula. Forma originária. Uma nova para que história. seja oficiado ao cartório? Oficiado do cartório. Para que seja aberta uma nova matrícula. Isso, certinho. Arrasou, hein? O uso capião da doutora tá blindado, hein? É a peça que não... De 15 a 25 mil reais essa peça. Procedência da ação que seja reconhecida a forma originária de propriedade, sendo assim, expedido no mandado judicial. Eu tinha pedido que seja declarada. Não está errado, né? É sempre a procedência para que seja declarada a propriedade, né? Só que a gente costuma explicar essa parte, né? Enviar o ofício ao cartório, o mandado, senão trava, o juiz dá a procedização, mas nada acontece no cartório, então a gente precisa lembrar o juiz. Quem manda é ele, não, eu não preciso depois ir pegar e ir lá. Na verdade, o juiz tem que mandar, o cartório tem que mandar o ofício, né? E aí você vai no cartório e já está tudo lá, né? Isso é o mundo ideal. Eu achava que eu pegava a sentença do juiz e... Tem lugar que a gente tem que fazer isso, mas o normal, o comum é o juiz mandar. A peça está pronta, hein? Finaliza ela com o seu jeitinho, doutora, e se precisar, à tua disposição, tá? A peça está pronta, mas se a doutora precisar marcar a mentoria para a gente fazer uma revisão... Não, tá, acabou, é isso mesmo. Valor da causa é o valor venal, hein? Sim. Pois é, eu tinha colocado um valor um pouco abaixo, porque também, lá nesse lugar que eu trabalhava, eles me deixaram apavorados que ele não ia conseguir a JG. Não, é o valor venal. A gente nem declara imposto de renda. O valor é venal e quando o valor é muito alto, né, o valor venal, dá pra gente fazer uma avaliação e diminuir esse valor, normal. Porque o valor venal todo mundo sabe que ou ele é muito superior ou muito inferior, então quando está muito gritante, você consegue fazer uma diminuição. É um imóvel do valor baixo, assim. Eles tinham falado em torno de 380, e daí até eu ia colocar um valor um pouco menos, para se ele tivesse que pagar custas, né? Doutora, se quiser mandar peça para o WhatsApp, eu olho ela também, tá? Eu estou à disposição, você ganha um amigo, mais que o professor você ganha um amigo. Corra atrás da sua carreira, você tem que passar confiança, a doutora é estudiosa, é do bem, viu? Vai dar tudo certo. Ganhei um amigo aqui, quero o seu bem, tá? Fica com Deus, eu só não fico mais... Posso então detalhe essa peça? Pode, claro, com muito carinho, vou olhar. E passar okay. a caneta. Tá bom? Eu dou ok, o cheque mais. Então tá, muito obrigada. Tchau, doutora, fica com Deus, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tudo de bom.